E tem uma coisa que eu acho que a gente fala tanto aqui de presença, né? E que parece que tem ficado cada dia mais difícil estar e ser presente, né? Então, quando você fala da sofisticação, então você contar com a presença dessa pessoa de fato no seu dia a dia, né? Nos momentos diversos, né, da sua existência, isso é sofisticação mesmo. Claro. Isso o tempo dedicado ao verdadeiro tesouro, né? Por isso que eu acho que quando a Zaca fala desses pequenos gestos, às vezes até a distância, de enviar meme, essas coisas, porque é aquele tempo seu em que você não tá com a pessoa, mas que você tá pensando na pessoa. Sim. Em que você quer dedicar alguma coisa para ela, né? E aí por isso que ela se sente querida, amada, né? Lembrada. E essas coisas todas. E para você? Eu tô com dificuldade aqui, porque já eu tava falando, tava quase chorando. Gente, nossa, não é meme, eu tô falando sério. Né? Nossa, eu dei um golinho na água aqui, porque eu tava tenso. Eu penso que não dá para associar já eu ter que apernejar no meus programas. Anota aí. Por gentileza, fica bom. Agora, Zaca, você abriu o programa antes de colocar o Povo Fala. Desculpa, não sei se eu me perdi ali, mas você falou que tinha uma frase. Qual é a frase? Porque... Na verdade, não é uma frase. É algo que a pessoa trouxe de uma experiência dela. Foi o rapaz que falou que foi pedido em namoro e que o ato grandioso foi receber uma caixa de bombom junto com esse pedido. Então, eu gostaria muito que a gente refletisse sobre a provocação que eu fiz, que simples é muito relativo. Sim, tamanho. Muita gente... Sim. Isso. Para muita gente, receber uma caixa de bombom é a coisa mais banal, não dá o menor estaria dentro valor. Do poder, dentro dos pequenos gestos. Estaria dentro dos pequenos gestos. E para esse rapaz foi assim, o acontecimento. Assim como mandar para um amigo, né? Eu decidi mesmo demonstrar afeto. Eu consegui quebrar essa barreira, né? E esses dias eu tava trocando mensagem com a Zacarana, mandou uma coisinha pra mim, eu até chorei. Ela falou assim, te amo. Mandei mesmo. Tô falando sério. Porque quando você... Ela fez isso comigo ontem. Mano mesmo. Entende? E não teve sequer o bombom. O sequer que eu tô falando. A gente vai chorar nesse programa? A ideia é essa? Não, olha, não, a se ideia, eu começar... Eu acredito que a ideia... É mais ou menos a gente entender essa superficialidade exagerada e não é criticar o que eu posso fazer por outro, porque isso faz parte também, presentear. Né? Mas é para a gente não começar a ter uma ideia de que este excesso de essa obrigatoriedade de sempre ter um objeto ou um simbolismo, né? O amor é simbólico, né? Se a gente... hoje eu tô muito carpinejar mesmo. Nossa, tá sensacional. Tô emocionada. O amor, ele é simbólico, né? Mas eu não posso demonstrar esse simbolismo por meio de coisas se eu tenho dificuldade de falar eu te amo. Eu trago isso porque, assim... eu já também, inclusive Flaviane, né? Eu não sou uma pessoa que saio falando, igual ela sai distribuindo eu te amo por mensagem. Aquela que não mandou pra mim. E não outras pessoas, aparentemente. Só porque ela não recebeu. Mas eu não tenho essa facilidade de falar eu te amo. Assim, então, talvez uma forma que eu me encontre, escrever é mais fácil do que falar, e mesmo assim, quando é sentimento, trava um pouco. Então, a simbologia talvez vai ser mostrada de outras formas, por conta de uma certa dificuldade em falar eu te amo. Então, eu tenho um grupo de amigas que volta e meia tenta dar aquele desbloqueio, assim, no geral. Já te falei que eu te amo hoje? Já te falei que isso é importante pra mim? Porque não sai com tanta facilidade e eu não sei porquê. Então, quando tem alguns gestos, aí independentemente do tamanho, agora eu não vou colocar isso não, mas talvez seja a forma que a pessoa encontra para demonstrar o que ela sente pela dificuldade em falar. E o que eu sinto é que eu vou falar pela minha experiência, tá? Restrita, mas eu tenho percebido dificuldade em falar eu te amo. Não tô falando aquele eu te amo óbvio, que às vezes até pra sua mãe, né, pro seu filho, sim. Esse ciclo, né, esse circuitinho mais próximo de você. Mas é isso, é para amigos, né, para pessoas que fazem muita diferença na sua vida. Não sai. Vou só emendar aqui a pergunta, porque aí você já junta as duas coisas, porque eu acho que tem a ver. A gente poderia associar isso àquela questão que foi muito falada recentemente, que é das linguagens do amor, né? Tem gente que
que fala, tem gente que faz carinho, tem gente que faz atos de serviço e tal, essas coisas. E aproveitando, eu já vou aproveitar e falar com você. Você pode não verbalizar, mas o seu olho grita. Ah lá. Mas o seu olhar, você pode não verbalizar, né? Porque a verbalização é um aprendizado, é um processo psicológico, né? Linguagem. Mas existem outras formas, porque você olha com tanto afeto, com tanta raiva, com tanto gesto, que quem convive com você vai saber exatamente quando você está falando eu te amo no olhar. Então, assim, tranquilize, porque se você está com uma pessoa que consegue enxergar isso, assim, os poucos que a gente está fazendo a troca aqui, eu vejo que você tem uma ternura e uma fala que grita, que chega aqui que eu teria, se tivesse qualquer relação mais próxima com você, todo cuidado de te ouvir através do olhar. Então eu acredito. Tô romântico hoje. Eu acho que vai ser difícil hoje, né? A gente conseguir terminar. Não. Mas você está entendendo quando você está falando? Porque eu aproveitei a sua deixa, ó, a rapidez que a gente, né, fez essa troca. Porque é nisso. As linguagens, elas estão nesse contexto, né? Até para você ver assim, quando a gente pega no reino animal, eles têm todo um enredo para fazer uma demonstração de amor, né? Geralmente essa demonstração de amor são nos toques, são nos gestos, são no olhar, na observação. De dança do acasalamento. Exatamente. Né? Tem até nome. Não é helicóptero do acasalamento. Né? Porque tudo bem. Não é helicóptero do acasalamento, né? Então essas linguagens, elas são extremamente pertinentes e como é um comportamento, a gente, se não praticar, ou se a gente não aprender, a gente não vai fazer. Então a gente tem que aprender, antes de vir a pirofagia, o básico. Talvez a gente está pulando etapa, está indo para essa coisa gostosa das surpresas, sem fazer o para casa básico. Jailton, eu queria te perguntar com relação a uma outra coisa que você falou sobre muitas vezes esses grandes gestos servirem para mostrar, né, para fora, né, antes de mostrar propriamente para a pessoa e para se exibir mesmo, sim, né? Mas se a gente tirar, por exemplo, o contexto da rede social e da exibição para terceiros, né, dentro da relação mesmo, a gente não pode pensar também que em alguns casos esse excesso de demonstração pode ser uma tentativa de validação. A pessoa está se sentindo invalidada no relacionamento e que ela está querendo mostrar para o outro, falar, olha como é que eu sou importante, olha como é que eu consigo fazer boas coisas para você e esse tipo de coisa. Ou às vezes ela se sentindo mal com ela mesma e aí uma tentativa dela se sentir necessária, sabe? Fazendo coisas que realmente importam para o outro. No contexto da psicologia, eu sempre vou me ater a isso, né, para evitar minhas opiniões muito pessoais. Geralmente, quando a gente está fazendo algo, a gente está projetando algo que eu estou acostumado, ou que eu gostaria que fizesse. Então, você pode faz para receber. Ou algo que já eu tenho, algo que eu gostaria de ter. Então, quando a gente faz alguma coisa para o outro, a gente, no fundo, a gente espera receber de volta. Naquilo que eu entendo que é o amor. Então a gente vê muitas pessoas recebendo essas demonstrações, mas às vezes ela fala assim, eu queria que só ouvir te amo. Chega das joias, chega do restaurante caro, isso é bacana, mas, né? Então muitas vezes a pessoa faz isso, muitas vezes para poder tentar educar o outro, assim, ó, vamos por esse caminho, vamos, mas acaba sendo, e percebam, às vezes só um que tem esse comportamento. Só um dos lados que tem esse comportamento, né? Ou outra pessoa fica num lugar muito mais passivo, de esperar sempre receber, e uma pessoa só movimenta. O gostoso é quando tem esse casamento. Eu faço por você, você faz por mim. E aí essa dança gostosa aí. Aí sim eu acredito que seja algo extremamente saudável. Mas quando você vê isso, você vê uma ação sempre de um dos lados. Ou tem uma ausência exacerbada e eu preciso demonstrar o que me falta, ou eu estou muito acostumado de um contexto histórico, mas pode ser que esse exagero não combina para ela, não combina para mim, né? Então, é preciso ver caso a caso, mas todo excesso, a gente costuma falar que esconde algo que ainda não consegui eu mesmo digerir ou trabalhar. Os excessos, eles sempre... A gente costuma falar que nós somos seres medianos, né?
tudo que é de mais ou tudo que é de menos. Entender essa medida que é a grande sacada no amor, eu acredito.